Olá, minha irmã, olá, meu irmão amado, prezados amigos. Aqui pastor Marcelo Gomes da Rosa, da Primeira Igreja Batista de Caramuja, em Niterói, com mais uma palavra de fé, esperança e amor para você. Neemias capítulo 1, versículo 11, a oração de Neemias. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu o copeiro do rei. Neemias é um livro que conta a história da reedificação da cidade de Jerusalém, dos muros de Jerusalém. Neemias foi o governador de Jerusalém nesse tempo. Mas então estava ele escravo, estava no cativeiro, ele era o copeiro do rei e Deus colocou no seu coração uma preocupação com o povo de Jerusalém, com a cidade de Jerusalém. E diz o primeiro capítulo de Neemias que logo que ele soube da situação difícil do povo, ele caiu em pranto, ele caiu em lágrimas, se lamentou por alguns dias, mas logo depois foi buscar ao Senhor, jejuou, orou e se colocou diante de Deus. Deus resolve levantar Neemias para aquela grande obra. Mas como um copeiro do rei, um escravo, poderia deixar o cativeiro para servir ao Senhor? Numa situação tão difícil como esta, numa situação que parecia impossível, o que Neemias foi fazer? Neemias foi orar. Sua oração era uma oração de clamor ao Senhor. Quando estamos em situações difíceis que parecem impossíveis, devemos clamar ao Senhor. Sua oração era um pedido de um servo do Senhor. Por mais que Neemias estivesse escravo do rei, no seu coração ele era servo do Deus Altíssimo. Não importa se você está escravizado a alguma situação ou algum problema, o que importa é que no seu coração seja você um servo do Deus Altíssimo. Na sua oração, Neemias apresentou diante de Deus um pedido com temor, com reverência, com dependência de Deus. É isso. Oração é falar com Deus, mas não falar de qualquer maneira, falar com temor, falar com o Senhor com reverência, com contrição, porque o Senhor é o Criador, nós somos criatura do Senhor. E por último, na sua oração, Neemias apresentou a Deus um pedido muito específico. Primeiro, pediu prosperidade para a obra que o Senhor tinha colocado no seu coração. E segundo, pediu ao Senhor que ele tivesse graça diante do rei. E isso, meus irmãos, nós vamos ver no desenrolar dessa história, que Deus abençoou o pedido de Neemias. Neemias teve prosperidade para tocar a obra da reconstrução de Jerusalém, teve sabedoria, Deus fez prosperar a obra das suas mãos, Deus fez prosperar o desejo do seu coração. Então é assim, quando nós temos no coração o desejo de fazer a obra de Deus, é Deus quem nos dá a força e a instrumentalidade para fazer prosperar a obra de Deus. Graça. Deus deu a graça que Neemias precisava. Deus agiu de uma maneira tão extraordinária que não precisou Neemias se dirigir ao rei. Foi o rei que, vendo a tristeza de Neemias, se dirigiu a Neemias. Deus abre o coração do rei, Deus abre o coração endurecido. Deus está no controle de tudo, Deus controla tudo, Deus é o Deus do milagre, Deus é o Deus da providência. Então, quando você estiver diante de uma situação aparentemente impossível, clame ao Senhor. Quando você estiver diante de um problema muito grande, faça pedido como servo do Deus Altíssimo. Deus atende as orações.
Quando você estiver numa situação muito difícil, tema ao Senhor e busque ao Senhor com reverência, porque a solução de todo problema humano está nas mãos desse divino Senhor para o qual oramos. Sua oração precisa ser bem específica. Peça a Deus o que você precisa, peça a Deus aquilo que parece impossível, porque o Deus dos impossíveis pode todas as coisas. Esdras teve toda a ajuda de Neemias. Neemias governou, Esdras foi o sacerdote e juntos essa dupla fez a obra de Deus prosperar na cidade de Jerusalém. Neemias foi usado para a reconstrução, foi usado não somente para a administração daquela obra, mas foi usado para um grande reavivamento na vida do povo de Israel, um reavivamento através da palavra de Deus. Então por hoje é isso. Quando tudo parecer impossível, clame ao Senhor. Graça e paz da parte do Senhor Jesus.